da semana do Palmeiras. Pode falar? Pode falar. Vamos entrar no choque rei já pode ir adiante. Depende da semana do Palmeiras. Sim. O Palmeiras está, nesse caso do Matheus Henrique, conversei com algumas pessoas para saber o que está rolando. Aquilo que eu disse a semana passada, aliás, quero agradecer o Abel, quero aplaudir o Abel, que o Abel falou exatamente o que eu falei aqui na semana passada. É verdade. Que ele não, porque o Palmeiras não quer jogador pronto. Mentira! O Palmeiras quer jogador pronto. Aí o treinador vai lá na entrevista. Eu disse aqui, não é verdade. O Palmeiras quer jogador pronto. Aí ele vai lá e fala na entrevista, eu quero jogador pronto. Eu não quero jogador para entrar no ritmo. Eu fazer o jogador não. Eu quero jogador que chega aqui e jogue. Tava lá. Pronto. Aí vamos para o segundo tópico. O Palmeiras ofereceu 4 milhões de euros por 50% do passe do Matheus Henrique. Aí apareceram um monte de informações, uma atrás da outra, dizendo que não era isso, que não era isso. Eu conversei com uma pessoa que tá bem enfiada no negócio e me disse o seguinte: Pascoal, vai custar entre 4 milhões e 6 milhões, entre 4,5 e 6 milhões. 50% do passe do Matheus Henrique. Então, quando a gente trata as coisas aqui, ninguém não tem, pelo menos eu conheço todo mundo aqui, as pessoas não chegam aqui com vontade de falar o que elas acham. A pessoa tem que ter informação para poder falar. Lógico. É o mínimo que se diz, é o mínimo que se espera de um jornalista. Então, o Palmeiras fez, o que o Palmeiras tem é lentidão. O que o Palmeiras está é lento. O que o Palmeiras está provocando é reação na torcida. Se era esse tipo de reação que a direção do Palmeiras esperava, ela já teve. A reação já está aí. Se era uma reação provocativa para esperar a postura do treinador, a direção do Palmeiras já teve. O treinador perdeu a paciência. O treinador perdeu a paciência no primeiro jogo e perdeu a paciência no terceiro jogo. No segundo jogo, contra o Botafogo, que o Palmeiras jogou mal demais, mas ganhou o jogo, ele deu uma amenizada porque ele não queria perder o grupo. Então ele falou, eu tenho que dar uma alisada nos caras, passar um pano aqui, dar um lustro, para eu não perder os caras. Já jogaram mal pra caramba, se eu chegar aqui e dar uma raquetada neles, vai piorar. Então ele segurou a onda. Ontem já foi incisivo de novo. Quando ele diz que não adianta ficar mandando e-mail, mensagem para a CBF, para a Federação Paulista de Futebol, é que ele cobra mais atuação dos dirigentes do Palmeiras. Essa atuação, quando se trata de federação e se trata de confederação, essa é uma atuação que deve ser tomada pela presidente do Palmeiras. Tem que ser mais presente, tem que estar mais viva, tem que se mostrar presente, tem que estar lá. Porque se vou deixar o barco correr, corre do jeito que quem quer, não do jeito que você quer. Sim. Corre do jeito... Quando você não toma conta, alguém vai tomar conta para você. E o futebol é feito disso. Eu não tomei conta, alguém tomou conta para você. Então você precisa tomar conta. Precisa ter todos os cuidados necessários para tomar conta de todas as situações. O futebol é envolvente. E as pessoas no futebol têm muita inteligência, muita esperteza. Você não adianta ser inteligente e não ser esperto. Você tem que ser esperto, mas tem que ser inteligente. É uma composição de fatores para você entender como é que funciona o futebol. Eu estou genericamente explicando as coisas para você que está em casa poder entender como é que as coisas funcionam. Então o Matheus Henrique, nesse caso do Matheus Henrique, que o treinador já disse que é um jogador pronto, e seria ele, aí fica nessa marcha contra a marcha porque a coisa não desenrolou. A coisa está enrolada. Me disseram, pelo que eu estou informado, que nessa semana desenrola. Ou é pro sim ou é pro não. Se for pro sim, dá uma acalmada para a Supercopa. E aí você dá uma baixada na adrenalina da rapaziada. Sim. Já traz um jogador que tem nome, que foi campeão olímpico. Perfeito? Ontem entrou no jogo contra o Monza com 61 minutos. Ele jogou só a parte final da partida. O time estava ganhando por 1-0, depois teve um empate no Monza. O que o Palmeiras pretende, e ficou muito claro na declaração do Abel, não é só o Matheus. Ele quer um meia-ponta, um chamado meia-ponta pela esquerda, porque ele perdeu um jogador que fazia esse tipo de... E mesmo que venha o Mateuzinho, ele não tem a característica do Danilo, de construtor, né? Ele é uma outra característica de volante também. Também, mas ele sai. Ele está jogando mais de armador lá do que de volante. Ele está jogando mais com a saída de bola do que de marcação lá. Então, mas vai ter que fazer uma readaptação ao trabalho de marcação. Não é o estilo do Danilo. Não. Não é o primeiro volante. Não é o primeiro volante. Esquece.
Não é primeiro volante. Aí você tem toda... Não, eu estou explicando o nome do Matheus Henrique. Sim, claro. Porque ficou essa dúvida no ar se seria ele ou não. Só para mostrar que o negócio, como o negócio está sendo feito. Porque às vezes as pessoas pensam que caiu do céu, não cai do céu. Primeiro, que notícia não cai do céu. Né? Informação não cai do céu. Você tem que ir buscar, você tem que falar com as pessoas. É um emaranhado de situações. Bom, essa é uma situação. Se o Palmeiras vai contratar o Mateuzinho, vai desenrolar nessa semana, pelo que me informaram. E um meia-ponta, né? Aí deu um certo azar, né? Porque teve a contusão lá do aquele pequenininho que jogava no Flamengo. Ele tá Michael. Lá, o Michael. Ele machucou a batata da perna, né? Sim. Ele teve uma extensão na batata da perna. Então, esse é um outro nome. Esse é um outro nome que o Palmeiras quer. Agora, eu entendo tudo que as pessoas falam no Palmeiras. Não, você precisa saber, porque não pode gastar, porque nós temos que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, não pode voltar a ser aquele Palmeiras de ficar cai e sobe. Aquilo era uma grande vergonha para a torcida do Palmeiras, mas também não pode ficar com a torcida gritando queremos jogador no final do jogo, num clássico contra o São Paulo. Não pode a torcida ficar... Aliás, o cara tem uma letra bonita que pichou o muro lá, hein? A caligrafia estava bonitinha, né? Parece letrista, né? Isso é coisa de letrista. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Já a gente vai mostrar aquela a imagem. Pergunta, Dani, é para os dois times... Ou é pro Palmeiras? Então, eu ia puxar de volta para aí, porque eu acho que tem um ponto nisso tudo que é o seguinte: a gente está falando muito das carências, né? Dos dois jogadores que a gente sabe que fazem falta e que saíram. Mas tem uma questão de ataque também nesse Palmeiras. É para falar dos dois, né? Sim. Vamos englobar um pouco o São Paulo nesse assunto também. Mas eu acho que tem uma questão de ataque no Palmeiras para ser olhada. O Dudu ainda não é o Dudu que a gente viu em determinados momentos da temporada passada. O Endrick, exímio jogador, um menino ainda, há que se ter paciência, mas para o que está sendo pedido para esse momento, também tem uma questão ali de engrenagem para frente que não está funcionando como funcionou antes. Sim. Quanto isso se deve ao meio-campo, quanto isso se deve aos jogadores e a essa relação do Abel cobrando, Mauro? Quero te ouvir em relação a isso e fica à vontade para já colocar o São Paulo na roda. Então, esses dias, num programa, acho que foi num Linha, eu fiz o seguinte questionamento. Se o Scarpa não tivesse ido embora, ele estaria nesse time, óbvio. O Rafael voltou de contusão e estaria. Quem ia sair do time desse Palmeiras? E os companheiros lá me responderam, o Endrick. Porque não vai sair o Rony, não vai sair o Dudu, botaria de novo o Rony de centroavante e tal. Sairia o Endrick. Puxa, mas a joia, né, tão prometida, vendida tão cara, iria para o banco? Isso ia ser um problema ou não? Acho que não ia ser um problema, não. E talvez fosse bom até para o próprio Endrick, porque ficou essa expectativa, né, de que, nossa, ele é um cracaço mesmo, veja que dinheirão que o Real já pagou, mas cadê os gols? Cadê os lances maravilhosos e tal? Isso pesa, né? Ele deu esse cruzamento aí. Ele fez aí. O melhor lance do Palmeiras foi ele que fez. Ele fez. O Dudu continuou mostrando um espírito que o time precisava mostrar. Mesmo o Dudu não estando no auge, ele se entrega muito, ele se dedica muito. Ontem começou até jogando do lado esquerdo, né? Houve uma inversão, ele só jogou o primeiro tempo de um lado, o Rony do outro. Só no segundo tempo que ele veio para o lado direito, mas ele ainda tem um espírito de entrega tal que agrada muito ao torcedor. Com relação à não chegada desse reforço para o lugar do Danilo, eu acho que quanto mais demorar, mais o Gabriel Menino vai se firmar. Ontem ele vai um pouco mais à frente, ele podia ir mais vezes à frente, né, como o Danilo se apresentava, mas ontem ele já vai uma vez dar um chute no meio do gol, mas é um chute legal, de fora. Eu acho assim, que ouvindo o discurso do próprio Abel, entre o Atuesta, são 3 opções ali, eu acho que está mais para o Gabriel Menino se firmar. Se vier um outro, o Gabriel já vai voltar para a reserva e tal, não vai ter tempo de jogar. Eu aposto que vai ser o Gabriel que vai segurar isso aí. E o Gabriel tem qualidade. Aí você vai dizer, não é o Danilo, tal, características assim assado, mas esse menino tem qualidade. É que ele deu uma sumida, né? Deu uma sumida. O Danilo também deu uma sumida depois da convocação para a Copa do Mundo. Verdade. Aí todo mundo falou, cadê aquele Danilo e tal? E agora a gente está buscando, cadê o Gabriel Menino? Pelo que ele tem ali de opções, eu acho que o Gabriel vai ficar com isso, com essa vaga.
Uma olhada no que disse o Abel, para justamente a gente entender aqui o que ele fala em relação a essa busca por reforços. Vamos ver se o Pascoal consegue entender quem que é esse meia-ponta ideal aí. Fala, Abel. Eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com ser medalhão, não. Nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, não é? Porque isso custa muito. Pode trazer aqui para a bancada já esse papo aí de enquanto o Abel falar, vocês já podem trazer para cá, ó. Tem 8 dias, né? Até dia 31 para fechar lá a janela, para quem vem de fora, porque senão vai ter que procurar aqui, já está difícil aqui procurar até abril lá dá fora. para fazer negócio. Mas aqui já está mais difícil, né? Tem jogadores que a gente sabe que poderiam encaixar ali, mas os clubes dificilmente, ou os brasileiros, vão se desfazer. E se desfizerem, vão vender lá para fora. Que é o caso que a gente está vendo no Flamengo aí, dessa novela agora do João Gomes. Então, acho difícil que um clube aqui venda para o Palmeiras alguém que ele esteja precisando. Então, são 8 dias para arrumar. Agora, quero jogadores prontos. Eu estava falando com o Pascoal aqui, mas será que ele já falou isso para o presidente? Já. Ele falou antes assim, se não sair ninguém, não precisa chegar ninguém. Não é? Foi esse o papo. Mas se sair... a coletiva dele nesse ano foi essa, né? Se não sair, eu quero 2. Mas como saiu, eu quero 2. E ele falou ontem de novo isso. Então, e aí, assim, esses dias entrou o parente do Pascoal aqui, mandando no Twitter. Rafael Pascoal. Não, Rafael Pascoal é o goleiro. Não. O Pascoal tá cheio de parentes. Tá cheio de parentes. O goleiro do Botafogo de Não. Foi o que mandou o Twitter, o Pascoal aqui, Pascoal Vitor, dizendo, tem que comprar tal. E naquele dia eu falei, é isso aí mesmo, a torcida tem que pedir. Porque, independentemente de como estejam as contas do Palmeiras, e o Pascoal, qualquer hora, pode nos explicar se lá está sobrando esse dinheiro todo ou não, o que acontece é que você vende um jogador, o torcedor fala assim, puxa, mas quanto que entrou? Ele não quer saber se é parcelado, se não é. Mas é parcelado, então compre outro parcelado, vá lá e faça um bom negócio. Que dia vai entrar o dinheiro do Hendrick? Que dia vai entrar o dinheiro do Danilo? Aí, Mauro Naves vai fazer negócio mesmo. Porque o problema lá agora é exatamente esse. O Mauro Naves é o avião nesse negócio. Mas é isso. Negócio de dinheiro, é o cara certo. Que dia que vai entrar, vai chuviscar ali e pega aqui. Pessoa certa. Rapaz, vou ficar aqui dando burro de ponta de faca. O cara sabe, o torcedor fala assim, não, tá bem, não recebeu tudo à vista agora, não quer gastar a mesma coisa. Vista. Eu sei, mas chega para outro clube, se o Palmeiras aceita a condição. Tem um crédito. Se estava com dinheiro, não precisava vender o cara, aceitou vender parcelado, por que ele não pode convencer um outro clube a vender parcelado para o Palmeiras? Então vocês estão do Danilo dizendo funciona da seguinte... tudo bem o protesto, é isso? O protesto é justo? Coloca aí pra gente a imagem quando o Pascoalzinho fala, só pra gente... O protesto da arquibancada é justo, é correto. Porque quando o torcedor sente... O torcedor do Palmeiras, sabe o que o torcedor do Palmeiras percebe? Puxa vida, olha o Flamengo o que fez. Contratou um goleiro que foi até emprestado para a Arábia, mas ele vai jogar no Flamengo no segundo semestre. Perfeito? Sim. O Boca Juniors faz coisa, né? O Boca Juniors é danado para liberar jogador. Aí, contratou o Gerson. Já tinha um baita time. E ainda contrata mais esses caras. Aí chega a torcida do Palmeiras, o time do Palmeiras perde 2 titulares. 2 caras que fazem diferença. Um a contragosto, né? Só pra gente fazer justiça, o Palmeiras não queria vender o Scarpa. Ele que quis ir embora. O Scarpa foi porque o Palmeiras fez uma proposta pro Scarpa, todo mundo sabe, muito semelhante ao que ele ganharia na Europa. Mas ele não quis, porque o sonho da vida dele era jogar na Europa. Perfeito? Então tá lá. Aí a gente tem que olhar em cima de alguns vieses, né? Essa situação toda. Porque a situação do Palmeiras engloba a torcida do Palmeiras que rompeu com a presidente e a presidente que rompeu com a torcida organizada. Perfeito? A gente tem que olhar pela falta que esses jogadores fazem para o time do Palmeiras e tem que olhar pela necessidade do treinador. Quando o treinador, na primeira entrevista, fala a mesma coisa que ele falou na terceira, porque na segunda ele deu uma segurada na onda. Né? Quando ele fala na primeira e fala na terceira. E sempre colocando de maneira muito... se fosse um treinador, o treinador chegando agora num time e o cara fala isso, ele perdeu o emprego. Mas é o Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores. Entendeu? É o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem uma estatura enorme no Palmeiras. Claro.
estatura enorme. Ele deixou ela numa situação ruim, né? Muita gente acha que ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Inclusive o Felipão, que para mim ainda é o maior treinador da história. Não acho, não, estou falando para muita gente. Para muita gente. Eu acho que o Felipão... Não acho. Eu não acho o que a Daniela falou. A Daniela falou que ele deixou... tô discordando da Daniela. Desculpa aí, Zinho. Pode discordar. Ele ficou magoado. Você foi na canela dele e já deu troco aí. Eu te amo, Crisão, não faz isso não. Mas fala, você não acha que ele acaba expondo quando ele traz assim para uma coletiva dessa maneira? Porque uma coisa é o pessoal achar, outra coisa é o treinador. Sim. Assim, Daniela, eu acho que assim, quando ele nessa coletiva fala assim, olha, eu não quero que contrate jogador para compor elenco. Eu entendi dessa forma. Uhum. Aí o Mauro Naves, você, o Pascoal e o fã de esporte, né? Cada um tem a sua opinião, pode discordar, é até bom o debate. Eu entendi de que ele quis falar o seguinte, não precisa gastar dinheiro para jogador que vai vir aqui para compor elenco ou para que eu tenha que adaptá-lo e gastar tempo para que eu possa colocar ele no meu sistema de jogo. Vai levar tempo isso. Eu vou perder tempo com isso. Se trazer garoto novo e tudo que ainda não está adaptado, eu pego na base. Ele está ajudando a presidente e a diretoria. Fiquem tranquilos. Eu vou lá na base e trabalho com essa molecada que é muito boa. E outra coisa, eu não preciso que traga muita gente, não. 2. Se trouxer 2 prontos, tá ótimo. Aí eu sei que é difícil, ele falou isso, eu entendi isso. Eu sei que é difícil, custa dinheiro, a qualidade custa dinheiro, estão trabalhando para isso. Ele cobrou, mas ao mesmo tempo ele blindou essa diretoria de que assim, não é fácil você ir buscar no mercado um jogador pronto. E o que eu entendi de pronto? Não é medalhão. Não é cara em final de carreira, é jogador pronto, com idade ainda, aquela idade que a gente fala 27, 28, tá pronto, já viveu muita coisa no futebol, mas tem muito para render ainda. Eu acho que o Abel facilitou o trabalho da diretoria, ele é bom demais. Eu acho que tem tudo a ver, Dani, com o que o Palmeiras trouxe o ano passado, e ainda não entregou. E eram todos jovens. O Navarro, isso aqui vai ter um grande futuro. O Flaco Lopes, esse vai ter um grande futuro. Tabata, Merentiel. Tuesta, Merentiel. Quem é que ele conseguiu colocar como titular? Ninguém. Assim, esses ainda não se provaram como titulares, que mereçam. Então ele está toda hora mudando. Hoje o Tuesta, tá bom, um machucou, outro não, mas muitos não machucaram, mas não entregaram. Então agora ele não quer, vai trazer o centroavante. No ano passado era essa discussão, centroavante. Só que quando a discussão no ano passado precisa do centroavante, quando a discussão era só essa, me parece que a gente dizia que o Abel não queria necessariamente o medalhão. E aí, por isso, ele aceitou o Flaco Lopes, o Merentiel, não sei o quê. Mas é porque ele tinha e o Navarro. O Navarro veio da Série B. É isso, todo mundo. Só que aí esses jogadores jovens ainda têm um futuro muito longo pela frente, podem subir muito de produção, mas ele falou agora, ele fala na entrevista, se você trazer para eu potencializar esse jovem, eu vou buscar na base. Então agora não, agora eu quero que chegue, como o Zinho está falando, 2 caras, só preciso de 2, mas põe aqui, põe aqui. Eu acho que quanto mais demorar, ele vai falar daqui a pouco que precisa só de 1, continua acreditando que o menino possa dar conta ali dentro do sistema que ele queira. Que era o volante da base, que ele gosta, o Abel gosta do Fabinho, Sim. O Fabinho não está bem fisicamente. Não está bem, não está recuperado fisicamente para jogar. Não, né? O Giovani ele também disse, o Giovani veio de uma série. O Giovani, o ano passado, se deparou com muitos problemas clínicos, né? E ele esse moleque era outro daqueles baita jogadores que o Palmeiras tinha na base. Então, não dá. Agora tem mais 2 aí. O Pedro, que começou como zagueiro, já passou para volante, agora é ponta de lança, que o Abel acha que pode aproveitá-lo no time principal, e o ponta que joga aberto pela esquerda ou pela direita, o Kelvin. Sim. Né? Que também é um jogador que ele quer aproveitar no time de cima. Mas hoje, ele perdeu 2 caras. O Scarpa e a cotação do Scarpa e do Danilo são jogadores que decidem jogos. Pela presença deles dentro de campo,
Porque o Scarpa decidia jogo na bola parada, o Scarpa decidia jogo no chute de fora da área, na entrada da área, o Scarpa decidia jogo pro Palmeiras. O Palmeiras não tem mais esse jogador que decide jogo. O Danilo, mesmo voltando da seleção brasileira e não voltando no mesmo nível, a imagem do Danilo naquele nível pré-seleção brasileira é muito pesada. Porque ele resolvia as coisas. Ele jogava de volante, saía para ajudar na frente, voltava antes do Zé Rafael e compunha o meio-campo do Palmeiras. Parecia que ele jogava de patins. De área a área, porque né? Ele se movimentava perfeitamente. Então, ele também é jovem, né? 20 Mas anos. ele levou um tempo para fazer isso. Levou. Mas o Luxemburgo... Aí é o que o presidente está falando. Dá tempo pro menino para ver se ele não encaixa. Sim, eu até concordo. Aliás, o Gabriel Menino jogou bem ontem. Sim. Dos que saíram, eu acho que ele nem é. O Dudu também joga. O Dudu joga bem. O Dudu é brincadeira. Mas tá abaixo tá menos objetivo do que a gente já viu em outros momentos. Abaixo do Dudu. Mas como todo mundo tá abaixo. Mas no nível do jogo, o Dudu era o melhor deles. Sim, no nível do jogo, o Dudu era o melhor deles. Sim. Né? Então, o jogo foi ruim? Foi. Mas se você pegar um recorte do jogo entre o 10º minuto do segundo tempo e o 25º minuto do segundo tempo, só deu Palmeiras. Aí é uma boa vontade, né? Não, porque aí é o que o Zinho estava dizendo. Eu não gosto de concordar com o Zinho, mas a minha... Assim, às vezes eu concordo, mas sabe como é que é? Aí, entre o 10º e o 25º... de vez em quando, o Palmeiras deu o goleiro do São Paulo tomou cartão amarelo no primeiro tempo por cera. Sim. Por cera. E o São Paulo foi tirando a velocidade do jogo. Foi tirando, não deixando o Palmeiras imprimir pressão. Porque caía um, caía outro. O Ferrarese se machucou, a gente espera que ele... Mas era a proposta, né? O São Paulo veio para isso. Passou ali embaixo, 6 meses. De 6 a 8 meses, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele é emprestado do Manchester City